Olá, o Assembleia Entrevista de hoje é aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná e o nosso assunto é relacionamento entre empresas e clientes nesse mundo digital, toda essa revolução causada pelas redes sociais. E a nossa entrevistada é a Fernanda Musardo, especialista em redes sociais e inovação. Fernanda, seja muito bem-vinda à Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigada a todo mundo. Fernanda, a gente pode dizer que hoje é obrigatório, qualquer empresa tem mesmo que ter redes sociais, sites? Olha, não é que seja obrigatório. Se a empresa quer falar com o seu cliente, ela vai ter que usar esses meios. Ela não tem mais essa opção de escolha. E caso ela não utilize os seus canais oficiais, ela tem que ter a certeza que os clientes irão colocá-la e ela não vai ter a informação, ela não vai conseguir conduzir nenhuma negociação, ela não sabe o que as pessoas estão falando sobre ela e ela vai perder oportunidades de negócio. Quando a gente fala para uma empresa que ela perde oportunidade de negócio, isso é um problema bem grave para ela, porque ela deixa de faturar. E mesmo no caso de uma empresa que não tem ali a estrutura ou não se sinta capaz de ter um site de qualidade ou cuidar devidamente daquilo? Independente. Inclusive, se ela for uma empresa, uma microempresa, se for um autônomo, um profissional autônomo, estar no ambiente virtual, na internet como um todo, a começar pelo menos com os seus canais de redes sociais é fundamental para manter um negócio saudável hoje em dia, para que você consiga expor melhor seus produtos e seus serviços, consiga conversar de uma forma mais próxima e íntima com o teu cliente e ter informações suficientes para estratégias de negócio, tomada da decisão baseado naquilo que o usuário está falando sobre o teu segmento, o teu negócio. Quando a gente fala de internet, principalmente de redes sociais, a gente sempre pensa naquele risco, porque um erro nas redes sociais e na internet ele é amplificado, Sim. né? Como lidar com isso e quais são os principais erros cometidos pelas empresas? Olha, um dos principais erros é na tratativa com o cliente. A empresa, às vezes, o cliente tentou um contato com a empresa e a empresa respondeu ele de uma forma mais agressiva, ríspida, ou não deu a agilidade que o cliente esperava para a solução de um problema, ou até mesmo de uma simples informação. Quando o cliente vai para a internet, utiliza os canais de mídias sociais, ele já vai com uma raiva um pouco maior, ele já vai sem paciência. E aí encontra um profissional ali, uma empresa ou alguém que está tomando conta dos canais sem preparo algum. Essa falta de preparo acaba colocando em risco todo o trabalho que a empresa desenvolve fora da internet. A credibilidade dela, a forma como as pessoas enxergam ela, a marca em si, e tudo isso é desgastado, prejudica bastante pela forma como você tratou o cliente no ambiente virtual. O principal erro é não ter esse cuidado. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de atenção na forma como você escreve, na forma como você pontua uma frase, na forma como você trabalha um conteúdo visual, uma imagem. A forma como você trata o teu cliente e trata a informação, ela precisa ser pensada de uma forma muito mais completa, porque eu não tenho olho no olho, eu não tenho entonação de voz, eu não tenho gestos, eu não tenho a minha linguagem corporal que diz muito do quanto eu estou receptiva a uma informação. E eu não consigo tratar como o cliente vai receber essa mensagem. Então eu preciso pensar sempre em vários pontos, em levar essa informação o mais limpa possível, o mais transparente possível, com uma boa linguagem, mas uma boa linguagem que seja acessível para o cliente. Hoje eu destacaria com certeza que a maior deficiência das empresas está em conhecer o seu cliente. Quando ela realmente conhece o comportamento dele, ela consegue ter uma comunicação mais fluida. É como se ela estreitasse o relacionamento e ela sabe melhor utilizar palavras, linguagens, emojis, enfim, toda forma de comunicação. Se ela desconhece o cliente, ela com certeza vai fracassar na forma de comunicar com ele. O que a senhora está falando já é um nível ideal de comunicação, Sim. mas o que a gente vê na prática muitas vezes é que é um robô que está tratando ali com o cliente, são respostas prontas, frases feitas que, ao contrário, distanciam ainda mais, né? Não dão essa proximidade. Porque veio de uma... Quem adota desses modelos veio de uma comunicação mais tradicional, onde a forma mais engessada, mais formal, era a forma correta. Era em um outro tempo, em uma outra época, utilizando outros meios. Hoje a comunicação ela se modernizou
E quem ainda não acompanhou essa modernidade, essa forma mais dinâmica de se comunicar, vai tentar trazer comunicações que funcionam em outros ambientes para um ambiente que não combina mais com esse tipo de formato. Precisa ser mais flexível, precisa ser mais dinâmico, precisa ser mais à disposição, precisa ser mais receptivo para tudo que acontece no ambiente virtual. Essa questão de estar no ambiente virtual tem a questão dos custos, Certo. tem essa questão da necessidade e tem também aquela questão do potencial absurdo de crescimento que às vezes uma empresa pode não dar conta. Sim. Tudo isso tem que ser avaliado. E na verdade começa pelo seguinte, uma empresa quando ela abre seus canais oficiais, ela abre uma loja virtual. Não tem barreira, né? Não é mais local. Ela pode não tem fronteira. Se expandir muito, muito bem. Porém, ela acha que isso vai ser um processo rápido. Isso é um processo gradativo. É muito curioso porque a internet possibilita negócios sem fronteira. Eu consigo enviar o meu produto para qualquer canto do país, eu consigo fazer negócios com pessoas que não estão na minha região, mas para isso acontecer é necessário um trabalho muito grande. E as empresas muitas vezes acham, e algumas pessoas que executam essas funções acreditam que vai ser simples, porque ela vê parte do processo. O que ela vê parte do processo? Ela vê que alguma blogueira se destacou, ela vê uma marca que se destacou, que tem mais ou menos o mesmo serviço que ela ou produto, e ela acha que vai ser simples. Trabalhar na internet requer um trabalho constante, diário, intenso. Ou você vai investir com dinheiro financeiramente, ou você vai ter que investir com tempo e esforço. Porque a partir do momento que você não faz nenhum nem outro, você não existe. Eu sempre costumo fazer um comparativo. Quando você abre um negócio dentro de um shopping, você conta com aquela movimentação do shopping. Conta com a movimentação do cinema, das outras lojas, de promoções, de um momento mais descontraído num fim de semana, um local de entretenimento. Na internet não tem isso. Tem um monte de gente, mas que você não tem uma rua. Você não vai poder aproveitar, as pessoas precisam saber que você existe lá com uma opção muito maior do que uma loja de shopping, por exemplo. Então eu preciso atuar fortemente nos canais de mídias sociais, eu preciso fazer campanhas de e-mail marketing, eu preciso mostrar que eu existo para as pessoas que não estão circulando, não existe uma rua na internet que eu possa, um ponto comercial, então é muito mais abrangente. E aí precisa ter um esforço grande das marcas. Os ambientes, boa parte deles, são gratuitos, mas eles não vão te oferecer negócios gratuitos. Eu posso ter os meus canais ali dentro, mas o meu tempo, o esforço de produzir conteúdo, de mostrar o meu produto, gente para atender o cliente, fazer campanhas patrocinadas, tudo isso requer tempo. Tempo hoje é muito caro. Se você não tem tempo, você vai ter que ter dinheiro, que também está cada vez mais difícil para as marcas conseguirem investir mais forte. Então, ela vai precisar operacionalizar muita coisa porque ela não vai ter agressividade financeira. Mas não existe milagre dentro da internet, mas possibilita múltiplos negócios. Possibilita uma empresa que é regional, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, ampliar o seu negócio para outras regiões da cidade, tornar-se conhecida em outras cidades mais próximas da região e assim ir ampliando gradativamente. A gente falou aqui, em primeiro lugar, dessa comunicação com o cliente, mas na internet a gente vê que existem algumas fórmulas, né? Você citou essa questão de muitas marcas que acabam se divulgando pelas blogueiras. Sim. Tem também aqueles vídeos repetitivos ali que você acessa uma vez, corre pela sua timeline, você percebe que vem depois a mensagem no Messenger, depois quando você vê já está no WhatsApp. Até que ponto cada uma dessas ferramentas funciona? Depende do perfil do público, depende do produto? Depende de uma série de fatores. Vai depender do que você está vendendo, o que realmente você está querendo como venda, o que você espera de uma conversão, quem é o seu cliente no ambiente virtual e em cada canal como ele se comporta. Porque a gente, usuário, usa Facebook, usa Instagram, usa WhatsApp, YouTube, mas para cada um canal nós nos comportamos de uma maneira diferente. Nós somos mais receptivos a determinados conteúdos. Então, como o teu cliente está em várias frentes e ele se comporta de maneira diferente, eu preciso produzir a minha informação, aquilo que eu quero levar para ele, de uma forma
dinâmica, diferente para esses ambientes e que leve a informação fluida para ele, aquilo que ele realmente consegue captar e entender. Depois disso, eu preciso fazer outras ações, envio de e-mail marketing, pensar em fazer ações patrocinadas, tanto nos canais quanto na própria internet, nos próprios buscadores, pensar em produzir material visual para que, se o meu cliente viu algo no Facebook e ele quer mais informação e me solicitou alguma coisa no WhatsApp, eu ter essa condição ali dentro. Então eu preciso pensar em diferentes frentes. Não vai ser uma ação e não vai ser um post que vai transformar um negócio na internet. É uma sucessão de ações, de estratégias de atuação constantes para que tenha um resultado esperado no final. E aquela questão do cliente perceber, por exemplo, a gente citou a questão do robô, né? E às vezes a gente percebe que é um protocolo, é um padrão, e você chega a se sentir até enganado pelo produto, pela empresa, às vezes até com comentários que você percebe que são fakes. Isso é um risco. Isso vem, é que a gente ainda não se adaptou, não encaixou ainda no nosso mundo, né, no nosso Brasil. Eu costumo dizer que as coisas funcionam muito bem em outros países. Super funciona nos Estados Unidos, super vai funcionar em Londres, vai ser maravilhoso, mas a gente é brasileiro, cara. E conversar com a gente requer um esforço bem Não diferente. É para amadores, não né? é para amadores. E aí muitos softwares, muitos boots, eles são absorvidos no mercado nacional, mas não existe o conhecimento técnico de quem está operando. Então pense o seguinte, eu tenho uma empresa, eu vi que alguém pode responder automaticamente, nossa, que ótimo, vai salvar minha vida, porque eu vou resolver o meu processo e coloca algo automático. Esse boot, ele está condicionado a falar de certa forma. A partir do momento que o teu cliente fez um outro questionamento, esse boot não está alinhado a contexto. Ele não entende gírias. Ele não entende o português errado, ele não entende a nossa abreviação, não a abreviação oficial real, aquela adotada pelo usuário que não existe. E aí, além de ser algo muito engessado, em muitos casos não flui muito bem, porque quem utilizou inicialmente achou que era simples. Não é simples, requer um conhecimento técnico um pouco maior, isso exige tempo, esforço, para daí sim aplicar isso. E sinceramente, no Brasil, o usuário quer conversar com as pessoas. Tornar a sua comunicação cada vez mais humana vai ser o teu diferencial na rede. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos termos técnicos aqui. O que é SAC 2.0? É tudo isso que a gente está falando? SAC 2.0 é quase tudo isso que a gente está falando. É se comunicar com o cliente e utilizar das informações que você tem online sobre ele para conseguir conduzir ele em uma conversa. Então, SAC 2.0 não necessariamente vai acontecer somente nas redes sociais, mas pode acontecer no WhatsApp, pode acontecer através de um e-mail, mas a forma como você recebe, pega essa informação, descobre um pouco mais a fundo quem é esse cliente e tenta tornar a experiência dele melhor, o atendimento dele de uma forma diferente daquela que se fosse ligar num 0800, por exemplo, que vai ter uma gravação, que vai ter aperte 1 ou 2, e não é isso que a gente quer. O SAC 2.0 é todos os elementos com essas informações, como as empresas podem tornar a resposta para o cliente, o atendimento a ele, uma experiência mais agradável. E as bases da comunicação digital? Tem aqui 4 pilares, né? Certo. Quais são os principais? Olha, os 4 pilares. Conhecer o teu público-alvo é fundamental. Eu preciso conhecer o meu público, eu preciso conhecer o canal que eu vou trabalhar por conta dessa comunicação diferente em todos eles. É engraçado quando a gente fala, conheça claramente o teu produto. Para as marcas isso é fácil, mas não é. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Pense que você vai precisar falar todos os dias com o cliente, em diferentes telas, em diferentes canais, sobre aquilo que você faz. E aí, às vezes, as empresas se concentram tudo em uma informação só, e não todo o conjunto da informação. Então, quando eu falo para uma empresa, assim, olha, você precisa conhecer mais o que você vende, ela fala, não, eu sei. Não sabe o suficiente para se manter atualizado e atualizar o teu cliente diariamente de uma forma diferente todo dia. Fale sobre o seu produto de uma forma diferente todo dia. E isso é bem difícil para as marcas. E tentar trazer o cliente o máximo possível para a sua vivência. Quando você traz ele para ti,
ele flui melhor, ele facilita melhor a experiência e ele fala muito bem da marca para outras pessoas, vai partir para a recomendação. Um dos pontos essenciais é o engajamento, né? Sim, a gente que é a vê conversa que na internet aquela questão da propaganda boca a boca ganhou uma outra dimensão. Que é a recomendação do usuário. Quando eu pergunto, tem tantas opções na internet, se eu entrar no Google e pesquisar sobre qualquer situação que eu queira, vai ter inúmeras opções, vai ter inúmeras informações, mas qual eu vou escolher? Então eu vou para as redes sociais e eu vou escolher de acordo com aquilo que outras pessoas tiveram experiência e elas estão me recomendando. E é muito curioso, porque eu vou confiar na opinião de uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não sei de todo o contexto que ela estava para ter uma experiência agradável, mas se ela me falou que uma empresa X é boa, mesmo que eu não a conheça, eu vou contratar os serviços ou comprar o produto da empresa X, porque veio de uma recomendação. Porque hoje em dia, o usuário na internet confia mais em recomendação do que na própria propaganda da empresa. Muito porque disso que a gente falou, né? Sim. A propaganda às vezes está viciada. E às vezes pinta de um jeito que não é exatamente. E às vezes as marcas querem falar partes do teu serviço, do teu produto, que não é o diferencial. Ela acha que é. Mas como ela não conhece o público dela, ela não conhece o que de fato para ele gera valor, aquilo que ele realmente está buscando, ela não consegue transmitir essa informação, porque ela está sempre baseada numa comunicação mais tradicional. Ela não sabe os elementos que diferem ela de um concorrente, ela não sabe o que o cliente espera como experiência, ela não entende a comunicação quando o cliente reclama, ela acha ruim porque, puxa vida, falou para todo mundo que eu sou ruim, no lugar de reverter isso, no lugar de conduzir ele de uma forma diferente. Então, por que o usuário acha ruim a comunicação das empresas? Porque sempre de uma forma muito quadradinha, sempre tudo muito perfeito. E o usuário quer aquilo que de fato é real, aquilo que é verdadeiro. Quando a marca consegue colocar mais transparência, ela consegue fidelizar o usuário. E sempre buscar em todas as plataformas o engajamento. Nada de querer números incríveis de seguidores, porque não é isso que sustenta. O que sustenta é uma conversa franca e direta com o cliente. Pede para ele curtir seus posts, para ele comentar, para ele mandar direct, para ele mandar WhatsApp. Quanto mais ele fomentar isso, mais audiência a marca vai ter. Se ela tiver mais audiência, ela ganha uma consistência maior e ela faz mais negócios. Resumindo, a gente fala aqui em tecnologia, em mudanças, em novidades, uso de redes sociais e mil e uma ferramentas, mas no fundo o que importa é o essencial, que é o atendimento ao cliente, é o produto ser um produto bom. É pensar no ser humano. Usando os meios digitais, o que a tecnologia e as ferramentas propiciam, facilita bastante o nosso trabalho, mas pensar em seres humanos. Quando eu consigo me comunicar com uma pessoa e mostro que ali atrás tem um ser humano também, a comunicação flui melhor. Tá certo. A nossa entrevistada de hoje do Assembleia de Portas Abertas foi Fernanda Musardo, especialista em redes sociais e inovação. Muito obrigada pela visita, pela entrevista. Obrigada eu. E se você quer acompanhar na íntegra ou rever essa entrevista, está lá no nosso canal do YouTube, canal do Legislativo Paranaense, e também no site alep.pr.gov.br. A gente volta ao longo da programação da TV Assembleia.